Boa noite! Estamos ao vivo! Sejam todas muito bem-vindas a mais uma quarta-feira, onde a gente fala sobre cães, mas principalmente, como eu sempre digo aqui, a gente ouve sobre cães. A partir do momento que a gente se permite ouvir coisas novas sobre cães, ou até mesmo coisas que a gente já sabia ou que a gente já faz, isso vai só melhorando, vai solidificando, vai refinando a forma como a gente entende os cães, a forma como a gente trata os cães, o que a gente faz, o que a gente poderia fazer melhor. Não tem outra alternativa a não ser você se abrir. E a grande porta de conhecimento é através dos nossos ouvidos. Quando a gente ouve o que alguém tem para dizer, o que alguém tem para nos explicar, sem dúvida é a melhor forma da gente poder melhorar aquilo que a gente conhece. Mesmo que sejam coisas que a gente não concorda. É muito importante a gente ouvir até aquilo que é diferente do que a gente acredita, aquilo que não faz sentido para a nossa realidade, porque a partir daí a gente vai moldando aquilo que realmente faz sentido para a gente, aquilo que tem a ver com as coisas que a gente acredita, as nossas crenças, a nossa moral. É importante a gente sempre estar preparado e aberto para esse tipo de coisa. Senão a gente acaba, sim, evitando e impedindo que os nossos cães tenham acesso a coisas melhores. A partir do momento que a gente acredita que a gente sabe tudo, que qualquer coisa que disserem pra gente não vai fazer sentido ou não vai mudar o que a gente faz, a gente não tem condições de melhorar. A gente não abre essa porta para poder melhorar. Então é com essa filosofia aqui de início que eu dou início a essa quarta-feira aqui para a gente poder conversar mais um pouco sobre cães, entender um pouco melhor, para melhorar a qualidade de vida dos nossos cães, a nossa qualidade de vida. A partir do momento que você consegue enxergar no seu cão alguma coisa nova, alguma coisa melhor, ajudar ele de alguma forma, automaticamente a sua vida também melhora. Então sim, entender sobre cães, conhecer sobre cães vai fazer melhorar a sua vida, a vida de todos, principalmente dos nossos cães, e a partir daí seremos cada vez mais as pessoas melhores amigas dos nossos cães. Então enquanto a gente começa aqui, primeiro eu vou contar uma situação, algumas situações aqui, só para poder ilustrar um pouco a nossa live, que tem a ver com o tema de hoje. Os temas que eu pego são sempre coisas que eu vivencio atualmente, são coisas que estão ali presentes, não é nada que eu trago muito do passado, são coisas que o mais atuais possíveis para que a gente possa entender como está a realidade hoje, o que a gente faz hoje, o que a gente entende hoje e como os cães vivem hoje. A primeira situação que eu queria falar, que tem tudo a ver com a live de hoje, e é uma situação que eu vivenciei, inclusive. É uma coisa que aconteceu comigo, por isso que eu gosto de trazer para mostrar a realidade também, a minha, o que acontecia ou o que acontece ainda hoje. Essa é uma situação antiga, uma coisa que aconteceu há muito tempo atrás, não sei quantos anos eu tinha. Eu morava ainda em São Paulo, ali na Zona Norte, na Parada Inglesa, e eu sempre gostei de cães, de animais de um modo geral. Mas eu sempre gostei de me relacionar com eles, fazer carinho principalmente. Essa era uma das formas que eu mais conhecia e acreditava talvez ser a única forma de se relacionar com cães. E eu tinha esse costume de segurar a cabeça dos cães. Quando eu digo segurar, é você fazer carinho nas duas orelhas ao mesmo tempo, né? Passar a mão na parte de cima, na parte de baixo, você envolver a cabeça do cão fazendo um carinho. Eu tinha muito esse costume, fazia com os cães, aproximava o meu rosto do focinho do cão, por muitas vezes deixava ele lamber nariz, boca, olho, o que ele quisesse lamber. Eu sempre achava maravilhoso, como uma demonstração de carinho, de amor entre nós, de uma forma que ele tivesse gostado de mim. Então a gente às vezes busca isso, e eu também era a pessoa que buscava esse reconhecimento por parte dos cães. Dessa forma, querendo que eles me lambessem, ficassem comigo, quisessem chegar perto de mim. Era a única forma que eu imaginava que seria um bom relacionamento com o cão. Em uma dessas situações, um colega meu, caramba, eu tinha certeza que ia lembrar o nome dele aqui na hora, Marcel, lembrei. O Marcel, ele tinha um cachorrinho que era o Bob, era uma... Qual é o nome dele? Esqueci o nome da raça, esqueci tudo. Era um cachorro, ele tinha um cachorro, enfim, não importa a raça desse cachorro, pode ser que eu lembre daqui a pouco. O Marcel tinha uma Cocker Spaniel, lembrei. Minha memória funciona de meios interessantes aqui, que nem eu conheço. Mas era o Bob, que era um Cocker Spaniel. E eu já tinha contato, inclusive, com outros Cockers, com outros cães de outras raças, enfim, até 100 raças definidas. E eu sempre fazia isso. E o Bob foi um desses cachorros que eu cheguei e fui fazer a mesma coisa com ele, porque era uma coisa que eu fazia com os cães de modo geral. E aí, assim que eu abaixei
peguei na cabeça do Bob e me aproximei, o Marcel na hora colocou a mão entre nós e nesse mesmo momento o Bob avançou, tentou me morder nessa hora que eu fiz isso. Isso foi uma grande lição que eu tive naquele momento e considerei naquele momento o Bob como um cachorro antissocial. Porque eu acreditava que todos os cães tinham que aceitar aquilo era normal, uma demonstração de amor e de carinho. O Bob não me mordeu naquele momento porque o Marcel já conhecia essa situação, ele conhecia o Bob, já houveram episódios, já tinham acontecido episódios parecidos com aquele, e ele evitou que isso acontecesse. Não tinha tempo de me orientar, porque eu nem perguntei se podia fazer aquilo, eu simplesmente abaixei, fui lá e segurei a cabeça do Bob. Então é uma situação para a gente pensar e tem tudo a ver com a live de hoje, que a gente fazia as mesmas coisas e achar que os cães são sempre iguais e vão agir iguais. A live é este cão é igual ao outro. E uma outra situação que aí não tem nada a ver com o universo canino, mas sim com o universo de criação, de relacionamento que a gente tem, que é das pessoas mesmo. É muito comum a gente ver famílias onde tem mais de uma criança ali, né? 2, 3 crianças que são irmãs ali, e essas crianças são completamente diferentes. Apesar de terem nascido no mesmo local, apesar de serem criados da mesma forma, e muitas vezes a gente pode pensar, é porque foram em épocas diferentes, mas muitas vezes pessoas que são irmãs também são muito diferentes. É muito comum acontecer isso, terem temperamentos diferentes, ideias diferentes, agirem de forma diferente, gostos diferentes. Então será que a gente deve considerar que todo mundo é igual a todo mundo? Se a gente não considera que as pessoas são iguais umas às outras, por que a gente consideraria que os cães são? Então é importante a gente fazer essa reflexão sempre quando a gente fala de cães, universo canino, o que a gente precisa fazer. A partir de agora, uma boa noite para todos aí, o pessoal que foi entrando, mas agora a gente vai enveredar nesse tema aqui, que é este cão é igual ao outro. Logo no começo aqui eu já vou deixar a pergunta de hoje, deixa eu deixá-la fixada aqui, para que vocês possam também dar a opinião de vocês, o que vocês fariam diante dessa situação, que é, se o cão não entender algo, o que fazer? Então é uma reflexão para que vocês possam ter também, dar a opinião de vocês com relação a isso, que tem a ver com o tema de um cão ser igual ao outro. Provavelmente você fez alguma coisa que você achou que daria certo ou já deu certo em algum momento e não deu certo. O cão não entendeu. E aí o que você faz nesse momento? Uma ótima noite, vamos começar com as perguntas que eu já deixei prontinhas aqui para direcionar a nossa live. A primeira é, todos os cães reagem da mesma forma? E a resposta é não. E a gente nunca pode achar que é. A gente sempre tem que entender que cada cão pode reagir de uma forma. Do mesmo jeito que eu contei a história do Bob aqui, existem diversas outras situações. Porém, o mais sensato que a gente tem que entender é que se todos os cães agissem e reagissem da mesma forma, a gente não precisaria de nenhuma pessoa especialista para cuidar de cães. A gente simplesmente faria o que a pessoa do lado fez, do que os nossos pais, nossos avós fizeram, do que o vizinho fez, não importa. A gente repetiria as mesmas coisas que as pessoas fazem e todos os cães não teriam problemas de comportamento ou teriam seus problemas de comportamento resolvidos do dia para a noite, porque afinal de contas estamos repetindo as mesmas coisas que a gente repete com outros cães. Então os cães agem diferentes, muito mais baseado nas experiências que esses cães têm, no conhecimento que esse cão tem. E quando eu digo conhecimento, é o conhecimento da sociedade e do ambiente onde ele vive, como de conhecimento de comportamentos. Às vezes o cão não conhece um comportamento, uma forma de se comportar. Ele vai reagir da forma como ele conhece. Independente de ser uma situação que seja aversiva ao cão, que traga algum desconforto para o cão, de repente um cão com medo, eles não vão reagir da mesma forma. O cão vai apresentar comportamentos que ele conhece. É super comum cada cão agir de um jeito. É nesse momento que a gente acaba rotulando os cães que, de repente, atacam do nada. A gente tem o costume de falar isso, de aquele cão atacou do nada. Não foi do nada, existia uma situação, existia um histórico, existiam comportamentos que esse cão conhecia e repetia com frequência, que a gente não sabia disso. Então ele nunca ia reagir da mesma forma que um outro cão. Do mesmo jeito que você pode chegar e colocar a mão dentro de uma boca de um cão,
De repente, de um outro você não pode pôr, você não sabe como ele vai reagir, ele não sabe o que ele pode fazer diante daquela situação, se é que ele conhece essa situação. O famoso carinho, às vezes você vai fazer um carinho em um cão e tá tudo bem. O cão conhece a situação, tem um histórico positivo diante daquilo, do contato de pessoas estranhas, a mão em determinados lugares, mas tem cães que têm experiências completamente diferentes. Então a gente precisa sempre direcionar as nossas ações e o contato que a gente vai ter com um cão, imaginando que todo cão reage de forma diferente. Se você parte desse princípio, você nunca vai ter problema com nenhum cão e muito pelo contrário, os cães sempre terão experiências positivas com você. Por causa do respeito que você vai dar àquele momento, perceber se o cão está disposto, se o cão está receptivo para o seu contato, para a sua aproximação, para qualquer coisa que seja. Mesmo que seja uma comida. Às vezes você acredita que eu vou dar um petisco para o cão, é óbvio que o cão vai gostar, que o cão vai agradar, o cão vai gostar. Eu já contei diversas vezes aqui, e sempre vou contar, sempre que há as possibilidades, que quando a gente oferece alguma coisa para o cão, seja a mão para cheirar, seja alguma coisa que a gente tem para ele pegar, esse estímulo pode fazer o cão vir até você, mesmo que ele não queira. Por ser uma reação natural de curiosidade daquele cão específico, pode ser que ele venha. E aí quando ele se dá conta que ele já pegou aquilo e viu que estava perto de você, diante de uma situação diferente, ele pode reagir agressivamente. Ele pode ter medo, ele pode ter uma aversão ali, uma reatividade. Então é importante a gente entender isso, que os cães vão reagir de forma diferente sempre. E muitas vezes até o mesmo cão, dentro de um mesmo contexto, ele pode reagir diferente, depende de como está o dia dele, o estresse dele, o nível de ansiedade, se ele já descansou, se ele está com fome. Então é importante a gente sempre levar isso em consideração. Boa noite ao pessoal que foi entrando aí. Podem dar a resposta de vocês para essa pergunta de hoje, que é: se o cão não entender algo, o que fazer? E aí coloquem aqui de preferência no ponto de interrogação, que daqui a pouquinho eu olho a opinião de vocês para a gente poder conversar um pouquinho também. Seguindo, quem já teve cães sabe como cuidar? Essa é uma questão que vai ser sempre relevante na nossa sociedade e na forma como a gente cuida de cães. É entender se é uma pessoa que já cuidou de um cão ou tem experiência em cuidar de cães antigamente, ou sempre teve, se ele sabe, se essa pessoa sabe como cuidar. A resposta é: sabe. Ela tem um jeito de cuidar. Mas será que esse jeito serve para todos os cães? É isso que a gente tem que sempre entender. Se eu falei agora que cada cão reage de uma forma diferente, mesmo que a pessoa já tenha tido contato com 10 cães durante a vida, vários cães, e todos eles ela tratou do mesmo, e todos os cães que essa pessoa já teve, ela tratou da mesma forma, com os mesmos critérios, do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas, com os mesmos métodos, e deu tudo certo, isso não garante nada que o próximo cão será da mesma forma, terá o mesmo resultado. Então a verdade é que quem já teve cães tem uma experiência, isso tem que ser levado em consideração, porque o que foi feito antigamente, de alguma forma funcionou para aqueles cães, para aquele cão específico, resolveu a situação ou modificou a situação e a pessoa não percebeu que o comportamento ou o problema ainda existia. É importante a gente saber que isso acontece. As pessoas que têm experiências com cães, inclusive eu me incluo nessa situação, cada cão é uma novidade para mim. Eu não posso nunca chegar e trazer como realidade a experiência de outros anos, de outros cães, de outras famílias. Eu tenho sempre que entender que aquela realidade, aquele cão, é uma novidade. Então a gente vai saber sempre cuidar, as pessoas sempre sabem, mas o mais importante é entender que precisa entender esse novo cão. Essa nova realidade, esse novo formato, essa nova situação desse cão, sei lá, existem várias formas de definir isso. Porém, se a gente acreditar que sempre que a gente cuidar ou orientar, eu perdi a palavra. Sempre que a gente criar um cão de um jeito, ele vai ser igual à forma que a gente cuida de um outro cão e o resultado vai ser o mesmo, a gente coloca os próprios cães em um perigo. A gente para de entender aquele cão da forma como ele é, da forma como ele entende o mundo, as coisas que ele gosta. Então é importante a gente sempre entender que precisamos entender aquele indivíduo, aquele momento que estamos ali agora. E tudo aquilo que a gente trouxe de bagagem, a gente utilizar para poder melhorar a forma como a gente cuida desse cão novo.
nessa nova realidade, nesse presente. Senão seria muito normal a gente cuidar ainda da forma como eram cuidados há 20, 30 anos atrás, até 10 anos atrás. Se a gente repetisse as mesmas formas que eram cuidados os cães até aquele momento, a gente teria cães ainda em sofrimento, cães com dificuldade, cães que não são respeitados. Então é importante a gente sempre melhorar. Mesmo que a gente já tenha contato com milhares de cães, que a gente conheça, que a gente seja expert em cuidado de cães, até revirei o olho aqui, mesmo que a gente tenha toda essa bagagem, a gente precisa entender que não sabemos cuidar daquele cão, desse cão atual. Isso a gente precisa melhorar, entender aquele cão. Eu falo isso porque é muito comum, sempre que alguma família me procura e eles já tiveram um cão, a primeira coisa que eles falam é: a gente está acostumado com cães, mas é que esse está diferente, esse não está dando certo. Então as pessoas sempre utilizam essa desculpa, que eu falo como uma armadilha de desculpa, é a pessoa falar: já sei cuidar de cães, a partir de agora não vou ter problemas. E aí é na hora que a gente acaba desandando. E coitados dos cães. Próxima pergunta. Enquanto isso, podem responder a pergunta aqui de hoje, que é: se o cão não entender algo, o que fazer? Que atividade fazer com mais de um cão? Já que estamos falando de um cão ser igual ao outro, que atividade a gente precisa fazer com mais de um cão? Aí eu dei 3 situações. Uma delas é passear juntos, adestrar juntos e comer juntos. Vou falar de cada uma delas para que a gente possa entender esse cenário de cães são iguais ou não são. Quando a gente passeia com cães juntos, esse é um dos grandes erros que a gente comete na sociedade ainda atualmente. É a gente submeter um cão ao outro. Mesmo que sejam cães do mesmo tamanho, da mesma idade, da mesma família, cada um desses cães tem uma necessidade diferente, tem uma vontade diferente. Isso precisa ser levado em consideração. Se você não levar em consideração, você vai fazer um deles sofrer em algum momento por qualquer motivo. Seja porque não quer avançar porque não está pronto, seja porque quer parar em alguma coisa específica, seja porque a velocidade está diferente, não está compatível com o que ele quer naquele momento, por uma sede, por uma fome. Se a gente sempre partir disso, a gente vai colocar um cão em detrimento do outro e pode ser que não se perceba. Porque esse cão vai entender essa rotina como a rotina certa, porque nunca houve uma rotina separada. Então nesse momento ele vai participar desse passeio. Você pode até acreditar que está tudo bem, mas para esse cão está sofrido. Então passear juntos é um dos grandes erros que a gente comete. Isso não quer dizer que a gente não deva passear juntos. A gente deve passear juntos sim, desde que seja com 2 pessoas. Com mais de uma pessoa, para poder dar essa liberdade, para poder respeitar esse tempo de cada um, entender cada um deles. Então quando a gente passeia com 2 cachorros juntos, a gente submete um cão ao outro. Automaticamente a gente faz isso. A gente vai deixar de olhar um e vai olhar mais o outro. Aquele que tiver mais presença, ou aquele que realmente você entender e reconhecer, você vai dando os passos do passeio através daquele cão, olhando aquele cão. Então não façam isso com frequência. É legal passear juntos, mas pensem em fazer passeios também separados, com cada um uma pessoa ali guiando. É importante a gente dar essa valorização para o cão, senão a gente vai estragar o relacionamento desse cão com você, com o passeio e de repente até com outro cão também. A outra situação, adestrar juntos. Quando eu digo adestrar, eu quero colocar um conceito de você desenvolver a mente do cão e ensinar coisas novas para o cão. Quando você faz isso e você faz junto com um outro cão, nesse momento você precisa olhar diferenciado para cada cão, principalmente por causa da velocidade com que esses cães vão aprender. Qual é a velocidade que cada um deles está absorvendo aquilo? Se você levar em consideração, você vai sempre definir o ritmo baseado naquele que está mais devagar. Porque se você olhar para o que está mais rápido, o que está devagar não vai conseguir acompanhar. Imagina como é que vai acontecer na cabeça desse cão. Você consegue fazer com que um cão entenda o que você precisa, o que você quer fazer, porém o outro ainda não entendeu. E aí ou você vai segurar esse cão aqui que já entendeu e vai começar a desmotivar ele porque as coisas não melhoram, não mudam, ele já entendeu, ele está repetindo a mesma coisa, e o outro cão vai ficar para trás. Na hora que você acertar com o outro e continuar. Ah, você já entendeu? Então vamos aumentar aqui a dificuldade e tal. E o outro cão?
Então quando a gente adestra junto, a gente tem que ter muito claro o nível que cada cão está. Mesmo que você comece a adestrar esses cães juntos, comece a treinar esses cães juntos, as experiências já são diferentes, os comportamentos, a motivação desses cães é diferenciada, então você precisa fazer um plano separado para cada um, olhar para cada um e entender eles. O que é bom da gente adestrar junto? É a gente criar respeito entre eles, limite entre eles, essa questão de respeitar o momento do outro. Isso é muito bom, isso é muito importante, só que da mesma forma que eu acabei de falar, quando a gente fala em respeitar o tempo do outro, é quando você está adestrando um, o outro está aguardando. E aí você adestra o outro e esse aguarda. Quando você faz junto, você corre o risco de colocar mais uma vez um acima do outro ou um abaixo do outro. É muito comum acontecer isso e vai prejudicar o aprendizado desses cães. Esses cães vão se frustrar, seja porque ele já quer avançar e não tem como, seja porque ele não consegue avançar naquele momento. Então sempre olhar para cada indivíduo para você entender o que acontece e o adestramento conjunto fazer dessa forma, para que seja uma experiência onde eles tenham respeito um pelo outro, pelas coisas que o outro faz, pelo momento de interação que aquele cão está tendo. Então pensa sempre nisso. Eu falei um está tendo aqui, mas acho que está errado, né? Sei lá. E aí, a outra situação é comer juntos. Essa situação é bem interessante quando a gente fala de mais de um cão e os cães serem diferentes, porque a gente vai juntar exatamente a questão de você adestrar um cão, de você mostrar o limite e o respeito entre esses dois cães, principalmente a comunidade. Esse cão respeitar o alimento do outro. Lembra que o alimento é uma questão de sobrevivência. Então é normal, é comum, inclusive, que os cães vão disputar alimento. Se você não fizer nada, se você simplesmente deixar eles por conta, na existência de um alimento, de uma fonte de alimento, esses cães vão disputar esse alimento se você não ajudar esses cães a entenderem que isso precisa ser compartilhado, que esse momento não oferece risco, que esse alimento existirá para os dois independente de qualquer circunstância. É isso que a gente tem que fazer quando a gente alimenta cães juntos, quando eles comem juntos. E aí eu não estou nem falando de comer no mesmo recipiente, se é isso que você faz, se você dá um pote para o cão, eles comerem no mesmo. Pode ser, inclusive, comer no mesmo ambiente, inclusive com treinos. Você alimentando esses cães ali, ó, orientando eles, você junta tudo em um globo só, em um momento só, olhando especificamente para cada um. Então é legal, eu acho muito importante quando a gente fala de atividades para se fazer junto com cães, eu sempre consideraria a alimentação. Porque no meu ponto de vista, a alimentação, ela precisa ser entendida como um evento de aprendizado, um evento de interação, de ensinamentos para os cães. Então, se você considera dessa forma, a melhor coisa para se fazer com dois cães é a alimentação, é o momento da alimentação. Inclusive para que você saiba o quanto cada um deles precisa comer, para que você fracione essas alimentações e dê o ideal para cada um, a quantidade, o tipo de alimentação. E aí não importa, mas você está olhando individualmente para cada um. Apesar de estarem se alimentando e aprendendo coisas juntos, eles estão sendo olhados individualmente. Boa noite pessoal que está entrando agora ainda. Boa noite, que legal ver vocês por aí. Agora vamos para a pergunta de hoje, que é: se o cão não entender algo, o que fazer? Lembra que estamos falando aqui de este cão é igual ao outro. Ou será que não é? Eita, bati aqui. Aí a resposta que veio foi: tentar algo mais fácil quando o cão não entende algo. O que fazer? Essa visão é muito interessante, mas ela é bem abrangente, né? De a gente falar uma coisa mais fácil. Porque depende do que você está tentando, você já está tentando mais fácil. Né? Você já colocou a condição mais fácil ali para o seu cão, para que não tenha como ele erre, enfim. Não importa qual é o critério nesse momento. Mas a partir do momento que seu cão não entendeu, você precisa fazer alguma mudança. Seja modificar a atividade que você estava fazendo, isso pode acontecer, fazer uma outra coisa. Vamos fazer uma outra coisa aqui que está tudo certo. Quando a gente fala de tentar algo mais fácil, é legal porque a gente começa a trabalhar motivação do cão. Lembra que se ele não entendeu, quer dizer que ele não conseguiu realizar o objetivo que você esperava. Isso quer dizer que a recompensa que você daria para ele, qualquer que seja, também não veio. Então houve uma frustração desse cão. O que você pode fazer
é explorar coisas que você sabe que o seu cão vai conseguir fazer, ou seja, mais fáceis, para que ele comece a melhorar a motivação, ele queira participar. A partir do momento que o cão começa a perceber que o que você propõe para ele são coisas que ele consegue realizar, que ele consegue entender, atingir esse objetivo, automaticamente esse cão começa a ficar mais participativo. Ele começa a se esforçar mais para poder conseguir o objetivo, para conseguir chegar no ponto que você quer. Isso vai fazendo com que a evolução do cão, tanto mental quanto de comunicação, vão avançando gradualmente. É uma coisa que acontece naturalmente quando o cão consegue realizar. Todo aquele cão que consegue atingir um objetivo e vai ficar feliz com isso, porque ele vai ter a recompensa, ele vai ter o seu agrado, automaticamente ele vai tentar atingir outros objetivos. Toda vez que você propor alguma coisa para ele, ele vai tentar se esforçar e entender o que você está propondo para poder atingir o objetivo. Toda vez que ele não entende, automaticamente ele começa a ficar desmotivado. E esse é um dos grandes perigos quando a gente fala de cuidar de cães, de dar atenção para os cães, é a gente não conseguir mostrar para o cão o que ele precisa fazer. Talvez porque o seu critério esteja muito alto. Você está querendo que ele faça uma coisa que ele não está preparado ou ele não consegue ainda. Então você fazer uma coisa mais fácil vai ajudar demais quando o cão não entende alguma coisa. É importante a gente sempre pensar em facilitar essas coisas para os nossos cães. Eu vou dar a minha opinião também, sempre gosto de colocar aqui a minha opinião. E uma que eu vou colocar aqui, que talvez seja uma que acontece com bastante frequência com muitas pessoas, que é, quando o cão não entende algo, o que eu faço? Eu desisto. É muito comum isso acontecer. As pessoas não saberem ou não conseguirem entender qual é a melhor forma de fazer aquilo com aquele cão para que ele possa entender. Ou seja, a pessoa não conhece os comportamentos que aquele cão conhece, ou seja, qual é a experiência que esse cão já tem, as coisas que ele conhece, para poder utilizar essas coisas e para ensinar coisas novas. É muito normal, eu sempre falo aqui, muito normal não, muito comum, que as pessoas ignorem às vezes o que os cães conhecem e queiram ensinar coisas novas. Só que a partir do momento que você utiliza as coisas que o cão conhece, primeiro de tudo, ele vai conseguir fazer. Ele vai conseguir realizar porque ele conhece aquilo. Então ele vai ficar motivado. E a partir desse momento é você utilizar esse comportamento, essa situação que o seu cão já conhece, para apresentar e inserir uma coisa nova. Para que quando chegue nesse momento, o seu cão já esteja realizando uma coisa nova sem nem perceber. Foi automático. Ele foi fazendo o que ele já conhecia, você foi avançando um pouco a dificuldade ou o objetivo onde você queria chegar, e esse cão chegou automaticamente. Chegou de uma forma pacífica, de uma forma calma, sempre prazerosa, sempre atingindo os objetivos. Então é muito comum também as pessoas falarem, vou desistir. Se o cão não entendeu isso, esse cão não entende isso. A gente acaba julgando também isso, falando, esse cão, ele não aprende. Esse cão é o famoso não tem inteligência, né? Esse cachorro não sabe nada. É muito comum as pessoas desistirem. Quando ela tenta ensinar uma coisa para o cão não aprende e aí a pessoa desiste. Porque ela não consegue entender qual é a forma mais fácil de fazer algo. Ou mudar para fazer algo mais fácil. A gente sempre precisa pensar assim com os nossos cães. Vamos seguindo aqui. Quem quiser dar opinião também sobre essa pergunta, eu já vou falar sobre isso daqui a pouquinho mais uma vez. Coloquem aqui na interrogação, que é se o cão não entender algo, o que fazer? E aí eu levanto uma questão, aproveitando a situação de este cão é igual ao outro, quando a gente vou falar aqui dos lugares onde fazem criações, onde o pessoal faz criação de cães, seja para fazer doação, seja, sei lá, para milhares de coisas. Enfim, existem lugares ótimos para isso. Só que nesses lugares é muito comum que acabe acontecendo uma criação genérica, de uma forma a atender todo o grupo, não especificamente, não dando atenção para cada um desses cães. É muito comum que cães do mesmo lugar, cães da mesma ninhada, inclusive, tenham comportamentos diferentes, ajam de forma diferente. Lembra que eu falei dos cães que eles reagem de forma diferente? Só que a partir do momento que você sabe o motivo de você estar criando aqueles cães para doar, para passar para outras famílias, vou considerar assim. Você sabe você precisa que esses cães saibam o mínimo, o básico do que é importante para o relacionamento com essas pessoas, com esses lugares para onde ele vai. Isso precisa ser feito. E se você fizer de uma forma genérica,
Ou alguns cães não vão entender. Alguns cães não vão conseguir entender o que está acontecendo, não vão absorver essa experiência, esse comportamento para serem reproduzidos em uma outra situação. Eu sempre falo aqui da generalização, que a gente utilizar os comportamentos que a gente ensinou para o cão ou que ele conhece em outras situações, em diversas situações diferentes. Quando você tem uma criação única ali, ó, de vários cães, você acaba alimentando eles da mesma forma, com a mesma quantidade, no mesmo horário, você faz as mesmas atividades com eles, independente se algum tem. Você nunca vai descobrir se um cão tem uma dificuldade maior que o outro, porque você acaba fazendo com todos ao mesmo tempo e todos participam do jeito deles. É muito comum, igual eu falei no passeio, os cães acabam passeando juntos e você acha que está tudo bem, porque eles estão fazendo na mesma velocidade, indo nos mesmos lugares, e você acredita que está bom, que está ok, que para eles é uma experiência perfeita. Então a gente precisa olhar especificamente, e nesses locais onde faz essas criações, acaba sendo muito difícil. A rotina é muito complicada, são muitos cães, então precisa olhar especificamente para cada cão. E esse é o nosso papel quando a gente traz um cão para casa. Continuando as perguntas de hoje aqui, essa é muito legal. Os cães gostam das mesmas recompensas? Existem diversas recompensas, eu não sei se vocês todos conhecem também as diversas recompensas que tem, mas a gente tem recompensas que são recompensas afetivas, né, que a gente acaba fazendo um carinho ali, abraçando o cão. Tem as recompensas alimentares, que a gente faz com muita frequência. Tem as recompensas sociais, que é de repente o cão ter um contato com uma pessoa, com um brinquedo. E tem as recompensas ambientais, que são você utilizar situações que acontecem no ambiente que o cão está, para que ele possa ser recompensado, para que ele fique feliz. Por exemplo, de repente ele quer ir para o quintal da casa, então ele fica ali na porta. O que é a recompensa? É você abrir a porta e deixar o cão ir. É uma recompensa ambiental. Ele teve acesso ao ambiente, ao lugar. O próprio lugar recompensou o cão por ele estar ali. Então é importante a gente entender que existem diversos tipos de recompensa. E quando a gente fala se os cães gostam das mesmas recompensas, a gente não leva em consideração esses tipos variados de recompensas. A gente acaba focando em apenas uma. A gente vai sempre acreditar que o alimento é uma recompensa para o cão. Sempre a gente vai considerar isso. É muito comum, eu sempre considerei também que os cães iam sempre querer pegar alguma coisa para comer. Agora imagina que esse cão já comeu demais. Ou ele está com uma dor, uma indigestão, de repente está passando mal, inclusive, e aí você quer ficar dando coisa para esse cão comer. Talvez não vá ser uma recompensa para ele. Ele não vai querer aquilo. É muito comum cães não quererem alguma coisa, mesmo que seja algo que você já deu para ele e que viu que ele queria. Então a gente não pode nunca considerar uma régua, né? Definir uma régua, um patamar aqui de recompensa que todo cão vai gostar. A gente precisa entender aquele cão e principalmente aquele momento. O que ele quer naquele momento? De repente o que ele quer naquele momento é ficar sozinho. Por qualquer que seja o motivo, não importa o motivo do cão querer aquilo naquele momento. Mas aí você precisa entender que a recompensa é deixá-lo sozinho. É deixar ele em paz. É não interagir com ele. É respeitar esse momento. Então é importante a gente sempre pensar globalmente no cão, em todas as recompensas que existem no dia a dia, inclusive essas recompensas de não ter acesso a você, porque senão a gente acaba caindo na mesma coisa que eu falei lá no começo da live, de achar que todo cão quer carinho. Todo cão gosta de carinho. Se você souber como inserir o carinho no dia a dia do cão, você vai fazer com que os cães gostem de carinho. Porém, não a todo momento. Existem momentos que o cão vai querer uma outra coisa, ele vai preferir uma outra coisa. Imagina que você está aqui, ó, na hora da alimentação do cão, você está com o alimento que o cão come, ou aquele que ele mais gosta, que você está acostumada a oferecer para ele e percebe que ele gosta muito. E aí você fica com essa recompensa aqui, o cão fica ali apresentando os comportamentos para ter acesso a essa comida, e toda vez que ele apresenta um comportamento, você vai lá e passa a mão na orelha dele. O que a gente está fazendo? A gente não está oferecendo a recompensa que o cão quer, e a gente inclusive está estragando a recompensa do carinho, a relação que o cão tem com esse carinho, porque não é isso que ele quer. E isso está aparecendo na hora que ele não quer. Está aparecendo no lugar daquilo que ele quer. E ele começa a não querer isso.
E toda vez que essa mão vir, pode ser uma coisa ruim para o cão, porque vai trazer essa frustração anterior da experiência que ele teve em querer a comida e você está oferecendo só o carinho. Então, além da gente entender que cada cão vai gostar de uma coisa, a gente precisa saber o momento daquele cão. Qual é a recompensa ideal para fazer naquele momento, para oferecer para aquele cão. E lembra, esquece que a recompensa ela não vem sempre de você. Muito pelo contrário, na maioria das vezes essa recompensa ela vem do ambiente, do lugar, do acesso, para o seu cão sair de repente. O que eu falei agora do descanso é exatamente isso. A recompensa do seu cão é o ambiente, é ele sair desse ambiente, ir para um ambiente mais calmo, mais tranquilo. Então a gente precisa sempre entender isso e saber que os cães não vão gostar das mesmas recompensas, principalmente porque cada um está em um contexto diferente, está em um momento do dia diferente, passou uma noite diferente. Então é importante a gente entender isso. Quando a gente entende isso, você começa a oferecer as recompensas que aquele cão naquele momento quer. Você começa a entender o que ele está fazendo, quais são as comunicações que ele está te passando, para você oferecer as recompensas certas para cada cão. E aqui eu não estou nem falando de gostos específicos, por exemplo, de alimento, cães que tem cão que gosta de uma cenoura, tem cão que não gosta de uma cenoura. É muito mais com relação ao momento que você está oferecendo aquela recompensa. Inclusive, você pode fazer os animais começarem a gostar de determinados alimentos se você oferecer eles no momento certo. Isso foi só um adendo, foi um a mais aqui. Mais uma coisa aqui, ó. O que você acha mais importante ao cuidar de um cão? Estamos falando aqui de cães serem iguais ou não serem iguais. E aí eu coloquei 3 coisas para a gente considerar como importante. Aí eu coloquei a individualidade desse cão, a coletividade desse ambiente e a participação, a sua participação nesse momento. O que é mais importante, então, ao cuidar de um cão? Vou falar aqui da individualidade. Sem dúvida nenhuma, todos esses existe uma importância muito grande. É tudo muito importante. Então, quando a gente fala de individualidade, é uma das coisas mais importantes. Você entender aquele indivíduo. Quais são as experiências que esse cão já teve, quais são os repertórios de comportamentos que esse cão tem, o que está acontecendo naquele momento, qual é o horário do dia que esse cão está, o que ele já fez, o que ele ainda não fez, para que você possa oferecer o melhor naquele momento para aquele cão. Lembra da recompensa? A recompensa ela precisa ser aquilo que o cão quer naquele momento. Às vezes acontece com muita frequência, então é com muita frequência, das pessoas quererem que o cão pare de roer, por exemplo, um pé de uma mesa, oferecendo um brinquedo de roer. Porém, esse brinquedo de roer, ele entra em momentos que o cão não está precisando roer para relaxar. A pessoa simplesmente vai colocando esse brinquedo, vai deixando ali disponível, e o cão não vai gostando desse brinquedo. Por quê? Porque não foi olhado para o indivíduo. Não foi olhado por que aquele cão, em qual momento seria o ideal oferecer esse brinquedo. Em qual situação, o que eu faria para gerar nesse cão essa vontade de pegar esse brinquedo, saber como utiliza esse brinquedo. Então, a partir daí, você está olhando para o indivíduo. Senão, você sempre vai repetir as mesmas coisas que foram feitas com outros cães, em outros lugares, em outros momentos, e acreditar que para aquele cão vai dar certo. Você precisa entender aquele indivíduo, qual é a forma que ele entende o mundo, qual é a forma que ele reage às coisas, o nível de sensibilidade desse cão, inclusive para coisas novas. Você inserir uma coisa nova na vida de um cão, ela vai ser diferente. O nível que você vai fazer, o tipo, a graduação, a gradatividade que você vai inserir uma nova coisa na vida de um cão, é diferente para cada um. Você precisa olhar para o indivíduo. Então isso é uma das coisas bem importantes quando a gente cuida de um cão. E quando a gente fala de coletividade, essa é uma coisa que também é importante, uma das mais importantes aqui também. Por quê? A partir do momento que a gente trouxe um cão para viver dentro da nossa casa, junto com a nossa família, estamos falando de pessoas e cães. Seres diferentes. A gente precisa mostrar para esse cão e dar esse conforto para esse cão que esse lugar e essa família e essas pessoas não são ameaças a nada do cão. Não, a alimentação do cão não vai ser uma ameaça, os brinquedos, as brincadeiras, as atividades, as interações, o momento de descanso desse cão não vai ser um risco. Nós não vamos oferecer, nenhum dos dois irá oferecer risco. Aí a gente está trabalhando com a coletividade, é desenvolver nesse cão um autocontrole,
passar para esse cão segurança, ou seja, desenvolver habilidades para o cão para que ele saiba interagir com objetos, com pessoas, com barulhos, com movimentos. Então a gente trabalhar a coletividade de um cão, e agora vamos falar também de cães e cães, mais de um cão. A gente trabalhar a coletividade desse cão é ensinar para esse cão que ele precisa respeitar o espaço do outro, tanto da pessoa como do outro cão, que é justamente o inverso que a gente acaba fazendo atualmente. A gente acaba querendo o tempo inteiro que estamos na casa interagir com o cão, fazer o cão ficar próximo ou ficarmos próximos do cão, pegar o cão no colo e forçar ele a vir até você. É muito comum ficar estimulando o cão. Não, vem aqui, ó, aqui o brinquedo. Ou quando são dois cães, é muito comum você querer que eles estejam sempre participando juntos, sempre ali, ó, interagindo entre eles. Então é um erro que a gente acaba cometendo, justamente porque a gente pensa que a coletividade precisa ser feita dessa forma. É estar participando do coletivo. E o contrário é muito mais importante. É permitir que esse cão se afaste do coletivo. É entender a individualidade desse cão. É trabalhar para que esse cão, dentro do coletivo, dentro da sociedade, do momento onde ele está ali, ele saiba qual é a participação dele. O que ele precisa naquele momento. Quando eu falei de adestrar cães juntos, a gente está falando dessa coletividade. É a gente ensinar um cão que existe um momento em que ele vai interagir e vai participar, e um momento em que ele vai só observar e respeitar o momento do outro. É nessa hora que a gente ajuda o cão a ser um cão super equilibrado, super controlado, que ele pode ir em qualquer lugar, que ele não vai desrespeitar e nem invadir o espaço de nenhum cachorro, nenhuma pessoa, nenhum outro animal. Então a gente pensa muito bem quando a gente cuida de um cão, pensando na coletividade. Então é uma coisa muito importante. Agora, quando a gente fala de coisas importantes para cuidar de um cão, a gente não pode esquecer nunca, essa é a mais importante de todas, é a participação. Quando você participa desse cuidado do cão, do desenvolvimento desse cão, dos ensinamentos, automaticamente você começa a entender melhor esse cão. Automaticamente você começa a dar suporte para esse cão. Você começa a passar confiança para esse cão. E aí a gente pensa na coletividade, na individualidade. Você engloba tudo quando você está fazendo, quando você está participando. Você faz questão de olhar para aquele cão e entender aquele indivíduo. Porque você está ali, você conhece as coisas que aquele cão gosta, você conhece os comportamentos que esse cão conhece, você conhece a sensibilidade desse cão e principalmente o momento que aquele cão está naquele momento. Porque você consegue observar a comunicação, a forma como ele se comunica, ou se ele se expressa, porque você participa disso. Quando você ensina coisas para o cão, quando você participa diretamente disso, ensinando comandos, apresentando coisas novas, fazendo a famosa socialização do cão, automaticamente você está trabalhando a coletividade também desse cão. Porque você vai inserir ele dentro de uma sociedade, mostrar para ele coisas novas e mostrar principalmente como ele se comporta ou qual é a relação dele com aquelas coisas, com aqueles ambientes, com aqueles cheiros, com aqueles barulhos, com aquele contexto. Então, quando você participa do cuidado de um cão, automaticamente você supre todas as outras importâncias. Você vai sempre olhar para o seu cão individualmente, você vai sempre inserir ele de forma coletiva nas coisas e você sempre vai saber tudo o que acontece. Vai transformar essa relação numa relação de confiança sua com o seu cão. E a partir daí você pode inserir o seu cão em qualquer outra situação, porque você sabe o que fazer e como fazer com aquele cão. Não sei se fez sentido aí para vocês, mas podem dar a opinião de vocês também. Continuando aqui. Se os cães fizerem tudo juntos, sempre vai dar certo? Se sempre que você tiver mais de um cão, você sempre fizer todas as atividades juntos, entre eles juntos, vai dar certo? A questão é, vai dar certo na cabeça daqueles cães. Inclusive até mesmo os desentendimentos entre cães, para os cães é uma coisa que deu certo. De alguma forma ele resolveu a situação. Mesmo que ele tenha se machucado, mesmo que ele tenha se estressado, se é essa a realidade que você apresentou para esses cães, automaticamente deu certo de alguma forma para esse cão, porque ele vai repetir esses comportamentos dentro desse contexto. Então sempre que a gente faz tudo junto com os cães, a gente acaba sempre esquecendo do indivíduo.
esquecendo de entender se para aquele cão as coisas estão positivas mesmo, se ele está colhendo as melhores experiências, ou se simplesmente ele está aceitando porque é a única realidade que ele conhece. É isso que a gente tem que olhar quando a gente fala de cuidar demais de um cão, quando a gente pega... Me deu uma coceira aqui. Quando a gente coloca os cães para fazerem tudo junto, a gente acaba esquecendo de olhar para aquele cãozinho. E acaba deixando as coisas acontecerem, porque na maioria das vezes os cães tomam as decisões, se a gente não toma por eles, e acabam vivendo dessa forma, mesmo que sejam coisas ruins. É muito importante que a gente saiba disso, que mesmo que o cão não apresente para os seus olhos que está ruim ou que está alguma coisa que ele não gosta, para ele pode estar ruim. E a gente só vai entender isso se a gente olhar individualmente para cada cão. Se a gente não ficar insistindo em coisas juntas o tempo inteiro. A gente precisa fazer coisas juntas, quando a gente fala da coletividade, só que a gente precisa focar no individual também, em diversos momentos, para que você possa principalmente garantir para aquele cão que ele tem atenção, que ele pode confiar em você. Quando você separa um momento para dar atenção 100% para aquele cão, você melhora o seu relacionamento, você estreita a confiança que você tem entre eles. Então eu sempre falo para as pessoas que quando a gente vai, mesmo que seja um cão só, tá? Olha que legal isso aqui. Mesmo que seja um cão, quando você vai ensinar alguma coisa ou fazer alguma interação com esse cão, ela precisa ser 100% focada nesse cão. Mesmo que existam outras pessoas ou outros barulhos na casa, você precisa dedicar esse tempo para dar essa atenção 100% para o seu cão. Olhar para ele, interagir, entender o que está acontecendo, conseguir fazer ele atingir os objetivos, reconhecer esses objetivos que o cão alcançou e mostrar para ele que você está ali por ele. Então, focar no cão é muito importante. Quando a gente fala, se eu estou falando que focar no cão é muito importante, não faz sentido a gente fazer tudo junto com os cães. Chega um momento que um dos cães vai perder a referência. Ele nunca vai conseguir fazer as coisas sozinho. Ele sempre vai ter a dependência da presença de um outro cão. Ele nunca vai conseguir fazer as coisas por ele mesmo. Talvez ele nem saiba que existem coisas melhores para fazer, que ele gostaria de fazer melhor, porque você definiu uma coisa que precisa ser feito junto sempre. Por quê? Porque a gente ouviu, porque a gente acredita que os cães precisam se relacionar entre eles, sempre. A gente acabou deturpando o termo socialização como uma forma de deixar que os cães estejam junto fazendo o que eles querem. E é totalmente o contrário disso. É o cão saber e estar bem diante dessas situações. Isso é socialização que a gente tem que fazer com os cães. Então, sempre que a gente pensar em fazer coisas juntas com os cães, a gente precisa olhar para o individual e, principalmente, fazer atividades separados. Esses cães precisam ter autonomia, esses cães precisam ter independência e gostar disso. Da mesma forma que eles gostam de estar juntos, eles têm que gostar de não estar juntos. Isso é muito importante para os cães, então pense sempre isso, independente se você tem outro cão ou não. Se você fizer uma coisa sempre você com o seu cão, tudo que você vai fazer, você vai sair, você leva o seu cão, você vai comer, você leva o seu cão, você vai dormir, você leva o seu cão, vai tomar banho, você leva o seu cão. Você está criando uma dependência muito forte desse cão em você. E não é porque o seu cão não te ama ou porque você não ama ele, principalmente porque você ama demais ele, é que você vai garantir que ele tem essa dependência, que ele tem esse momento dele, sozinho, individual, para que ele possa tomar as decisões, para que ele possa refletir, para que ele possa absorver tudo o que aconteceu no dia. É importante demais. Vou falar que é essencial. Vamos para a pergunta de hoje. Se o cão não entender algo, o que fazer? Vamos ver as opiniões de vocês. Tem algumas opções aqui. Tem essa daqui, ó, da gente repetir. Então, se o cão não entender, você fica repetindo, não, aí o passo já está errado. Aqui já vamos chutar logo de cara. Se o cão não entendeu, ele vai continuar repetindo aquele comportamento. E muito pelo contrário, não. O que vai acontecer é o cão desmotivar. Ele não vai querer ficar fazendo. Ele vai parar de querer, inclusive, a própria recompensa. De repente você quer dar recompensa e ele já está desmotivado. Ele já não viu naquele cenário, naquele contexto, um prazer em participar. E aí você vai ficar repetindo aquilo, a única coisa que você vai ter é os mesmos resultados. Se você repetir as mesmas coisas, ensinando da mesma forma, o cão vai aprender uma coisa que ele aprendeu no primeiro contato com aquela situação e vai repetir aquilo. Mesmo que a consequência seja uma coisa ruim.
Lembra? Acabei de falar e vou sempre falar. Se o cão só conhece coisas ruins, para ele vai virar o padrão. Ele sempre vai achar que aquele é o resultado esperado. Ele tomar uma bronca, ele não receber a recompensa, ele vai acreditar que ele precisa pegar aquela recompensa de uma outra forma. Então repetir é um grande erro que a gente comete. Se a gente fica insistindo... vou até aproveitar agora, eu achei que eu não ia falar disso, mas sempre vem uma coisa interessante. Quando a gente ensina uma palavra para o cão, que essa palavra vai direcionar o cão para fazer alguma coisa. Por exemplo, vai dormir. Dormir. Ou senta, ou dá a pata, sei lá. Quando você precisa repetir essa palavra mais de uma vez, é porque o cão não entendeu. Ele não entendeu o que está acontecendo. E ele só entendeu que você precisa repetir aquilo diversas vezes. Ele nunca vai entender que uma palavra só já é o significado. Então repetir as coisas não é o jeito certo quando estão dando errado. Se estiver dando errado, a gente precisa fazer alguma coisa. Aí eu tenho mais uma outra situação que achei interessante aqui, que eu vou tentar explicar essa daqui dentro desse contexto. Tentar algo semelhante até ele entender. Eu acho que o problema aqui, no meu ponto de vista, é o famoso até ele entender. Ou seja, você vai ficar tentando alguma coisa semelhante ali, é como se ele estivesse repetindo. É a mesma coisa. Se o cão não entendeu que ele precisa sentar para você pôr a coleira, você vai tentar alguma coisa semelhante. Eu vou tentar que ele sente então para eu colocar a roupinha nele. É uma coisa semelhante, que exige as mesmas situações, você passar alguma coisa pela cabeça do cão. Porém, se ele não conseguiu realizar isso dentro de um contexto de coleira e guia, ele também não vai conseguir realizar dentro da outra. E você ficar insistindo nisso vai prejudicar o relacionamento com o cão. Vai causar uma frustração no cão, porque nunca vai dar certo. Vocês vão ficar sempre nessa briga. E aí essa briga, que eu digo essa confusão, vai virar o padrão. E vocês sempre vão fazer desse jeito. Porque o cão acreditou que era assim e porque você achou que precisava ficar repetindo algo para que o cão conseguisse. Agora vamos pensar em algo semelhante. Você realizar uma situação semelhante para que o cão possa entender. Vamos imaginar o seguinte, você quer que o seu cão tome um remédio, uma medicação, um comprimido. E aí você fica dando esse comprimido para esse cão. E aí ele pega e joga fora. Aí chega uma hora que ele não quer pegar mais. Ele não entendeu que ele deveria comer aquilo. Então o que seria tentar algo semelhante para que o cão fizesse isso? Ou seja, você utilizar uma situação que o cão já conhece, que é semelhante a isso. Então é você pegar vários petisquinhos, ou a própria comida, bem pequenininho ali os pedacinhos, fazer uma interação com o seu cão, pedir alguns comandos ou alguns comportamentos e ir recompensando ele de forma rápida, com comportamentos fáceis. E aí no meio dessas recompensas, você pega e insere o comprimido. Você pega e dá o comprimido para ele ali. Então ele comeu esse comprimido, ele tomou esse comprimido dentro de uma situação semelhante. Foi prazeroso para ele, foi benéfico, ele atingiu o objetivo e ele sabia o que precisava acontecer. Então acho que essa é uma situação interessante da gente pensar quando é colocado aqui tentar algo semelhante. Porque aí você pegou e fez uma coisa que o cão conhecia. Você levou o erro para um acerto. Você colocou dentro da ótica do cão um cenário ou um contexto onde ele conseguia realizar uma situação. Então acho que isso é bem válido a gente fazer sempre. Agora vamos ver a minha opinião. Vamos ver a minha opinião é ótima, né? Eu acho que eu tinha colocado um monte de coisa que eu já falei aqui, mas eu vou levantar um termo aqui. Quando o cão não entende alguma coisa, existe a opção, igual a gente falou lá no começo, de você fazer uma coisa mais fácil. E existe uma situação que é você simplificar, que é diferente de você facilitar. O que é simplificar? Simplificar é você valorizar os pequenos passos que o cão dá em direção a esse objetivo. Vou transformar aqui dentro de um cenário mais realista. Por exemplo, você quer que o seu cão... Não consegui achar uma situação que fosse clara para a gente entender. Mas, por exemplo, você quer que o seu cão coloque a coleira. Boa, vou transformar para essa situação. Vamos pensar em simplificar. Qual é o objetivo de colocar a coleira? É você pegar a coleira e passar pela cabeça do cão. Esse é o objetivo. Como que você simplificaria isso? É você mostrar essa coleira para esse cão e recompensar esse cão. Eu simplifiquei. Eu só quero que ele veja isso aqui, ó. Ó, viu? Você viu isso aqui? Pum, toma essa recompensa. Depois você aproxima mais do seu cão e fala, olha isso aqui mais de perto. Aí você recompensa. Então você simplificou aquele objetivo, que era um objetivo complexo, por mais simples que pareça para nós. Nossa, é só colocar uma coleira, é uma coisa comum. Todo cão vai usar coleira.
lembra? Todo cão um é igual ao outro. A gente vai simplificar para esse cão. A gente vai e mostra só para ele. Ó. Só te mostrei, olha aqui, ó, que legal. Tchum, recompensou. Você vai criando uma associação positiva com a presença desse acessório, vai aproximando aos poucos, simplificando as etapas, e a partir desse momento seu cão vai ganhando benefícios por coisas simples que ele fez, que é só ficar ali olhando. Olhei para a coleira, recebi uma recompensa. Caramba, que coisa simples de eu fazer. Que coisa fácil também da gente fazer. Então acho que o termo acaba se misturando aí. A gente pensar dessa forma. Às vezes a gente está exigindo do cão uma coisa que para o cão é um obstáculo muito grande, é uma montanha a se escalar. E a gente precisa pensar em cada passinho que esse cão deu, cada coisinha que ele fez. É um exercício super divertido, você vai atingir diversos objetivos distantes com o seu cão se você simplificar essas etapas. Ficar fazendo cada passinho de tartaruga, sempre recompensando. A gente precisa pensar nisso. E aí a gente automaticamente acaba falando de motivação. Se o cão está motivado, ou seja, tudo que ele faz, ele ganha uma recompensa, ele vai sempre querer fazer mais. Então é isso que a gente precisa pensar quando a gente quer ensinar alguma coisa para o cão, entendendo que um cão é diferente do outro. Cada cão vai reagir de uma forma. Mesmo que esse cão seja inteligente, é um cão que responde rápido, que entende as coisas muito rápido, você fazer essas pequenas etapas, essas etapas simples, porque aí você vai garantir que tanto o cão que aprende rápido vá avançando, quanto o cão que saiba menos, tenha mais dificuldade, tenha repertórios menores, vá conseguindo caminhar também. É isso que a gente tem que fazer. Bonitinho, né? Aí para finalizar, balancei tudo. Para finalizar, rapidinho eu quero falar aqui, quando a gente fala de raças, e a gente está falando de um cão igual ao outro. Vou falar bem rápido aqui. Quando a gente fala de raças, automaticamente a gente está colocando os cães dentro de uma redoma. Como se dentro de uma categoria, de um rótulo, que todos os cães da mesma raça são iguais. Isso a gente acaba fazendo, é muito comum a gente fazer. E como eu disse lá no começo da live, até mesmo os irmãos, as irmãs que são criadas juntas, agem diferente, têm vontades diferentes e comportamentos diferentes. Muito baseado nas experiências que esses cães têm. A forma como esse cão enxerga o mundo, como as necessidades dele foram atendidas, se ele nunca se frustrou, se ele já se frustrou, qual comportamento ele precisou apresentar instintivamente ou racionalmente. Se a gente não pensar dessa forma, a gente sempre vai acreditar que cães da mesma raça são iguais. Eles vão fazer as mesmas coisas, e isso é muito errado. A gente precisa, sim, independente da raça desse cão, olhar para aquele indivíduo, oferecer coisas que estão dentro das capacidades daquele cão, seja estruturais, físicas, para o cão fazer alguma coisa, intelectuais, se ele já entende aquilo, e dentro do momento daquele cão. Se aquilo é algo que naquele momento ele consegue fazer. Por exemplo, um cão cansado. Você querer que um cão cansado vá passear com você ou faça uma corrida com você, é totalmente fora da realidade. Ah, mas Beto, é a raça desse cão tem disposição para isso. Se você pegar esse cão no momento onde ele está passando mal, onde ele está cansado, ele não vai fazer. Então ele não vai agir igual aos outros cães. Você precisa entender aquele cão. E esquecer que as raças vão definir algum comportamento. Os comportamentos vão ser derivados daquelas experiências que você oferecer para o seu cão e que ele conseguir realizar. Porque a partir do momento que ele consegue realizar, ele vai repetir esses comportamentos. Então a gente faz questão de que todos os comportamentos que o seu cão realize são coisas que tragam prazer, tragam benefícios e façam esse cão feliz. Você vai estar respeitando o seu cão, olhando individualmente e garantindo que a relação que você tem com o seu cão seja uma relação de confiança. Tanto você confiar nele porque você sabe o que ele consegue fazer, quanto ele confiar em você porque ele sabe que você só propõe coisas que ele tem condições e gosta de fazer. Então pensem sempre assim. Uma ótima noite a todos aí, obrigado mais uma vez, esse tema que é tão importante, que a gente olhar para o indivíduo e pensar no coletivo também, e principalmente você participar da vida inteira do seu cão e conhecer aquele indivíduo. Fiquem com Deus, nos vemos na próxima quarta-feira com um novo tema. Qualquer dúvida, podem mandar, estamos aí para ajudar a vida